Boa noite a todas e a todos, estudantes aí do Vale, dos mais variados cursos, agora com 16 cursos. Para encerrar com chave de ouro a nossa 21ª Semana Jurídica, a deputada Janaína Pascoal, já de antemão agradeço a disponibilidade, doando o seu tempo, o seu conhecimento aqui para compartilhar com todos nós. Aqui compondo a nossa mesa virtual, a professora Carolina Menck. Boa noite, Carol. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputada, novamente. Professor Fabiano. Fabiano está com empresarial hoje, Fabiano. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Marco. Deputada Janaína, é uma honra recebê-la aqui na nossa casa, né, na nossa do Vale, querida do Vale. Uma honra estar participando, fechando com chave de ouro aí a nossa Semana Jurídica. Boa noite a todos, nossos queridos alunos também. Esperamos aí que hoje seja essa noite de muito conhecimento para todos nós aí. Muito obrigado. Antes de passar para o Wagner, registrar que o doutor Cláudio Mansur Salomão passou aqui com a gente e já cumprimentou a deputada, a todos nós. Ele, infelizmente, teve que se dirigir a uma reunião do Conselho Estadual da Educação e não pôde aqui estar acompanhando, mas já deixou a sua gratidão, o seu abraço. E o Pedro Fusco também, presidente da subseção aqui da OAB de Avaré, também deixa um abraço para a senhora. Wagner, professor Wagner Bertoli, então, com você, a apresentação da nossa conferencista da noite. Boa noite a todos, boa noite, professor Marco, Fabiano, Carol, deputada, mais uma vez, muito obrigado, foi de pronto quando nós convidamos a senhora já falou assim, não, estou à disposição, me dê a data e o dia que estarei lá com vocês. Muito obrigado mesmo. Ler um breve currículo da deputada, que é conhecida, não é? Deputada estadual Janaína Pascoal foi a deputada mais votada na história do país, com mais de 2 milhões de votos. Ela é livre docente e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Professora associada de Direito Penal na Universidade de São Paulo. Advogada, sócio da Pascoal Advogadas. E autora de diversas obras jurídicas, que hoje nós teremos aí o prazer que a deputada vai nos falar a respeito do direito penal do fato versus direito penal da fala. Mais uma vez, deputada, muito obrigado e a palavra está com a senhora. Eu que agradeço o convite, agradeço a honra, cumprimento os professores Dr. Marco Antônio de Oliveira, professor Fabiano Silva, professora Carolina Menck, professor Dr. Wagner Bertoli, agradeço a Univale, cumprimento a Avaré, pela receptividade de sempre. Estou deputada, sou advogada, sou professora, porém saí do escritório, de que fui sócia por muitos anos, estou licenciada, uma licença não remunerada da Universidade de São Paulo, então estou me dedicando com exclusividade ao mandato e faço esses esclarecimentos, porque vou fazer várias referências aqui às minhas aulas na USP, mas é importante deixar claro que eu estou me dedicando com exclusividade ao mandato. O tema é um tema que me é muito caro, é um tema que eu nunca imaginei que se transformaria num tema tão atual, atual mesmo, do dia de hoje, vamos dizer assim, que é a separação do que seja, uma atitude, um comportamento, um ato passível de ser considerado criminoso, e o que seja a palavra, o exercício da palavra. Em 2009, eu apresentei a minha tese de livre docência sobre crimes comissivos por omissão, crimes omissivos impróprios, e já naquela oportunidade eu chamei a atenção para a tendência de punir quem não comete ações más. Ali eu já identifiquei uma tendência no direito penal nacional, no direito penal internacional, de exculpar comportamentos ruins, ações ruins, olhar quem pratica crimes propriamente como vítimas da sociedade, como pessoas não responsáveis pelos seus atos,
e, por outro lado, aquele cidadão que não descumpre normas como sendo alguém obrigado a controlar, a evitar a prática de mal por terceiros. E nesta tese, eu já falei bastante de uma tendência de se criminalizar mais a palavra do que as ações. E depois, eu apresentei a tese com a qual eu concorri à titularidade. Eu não passei, né, não ganhei esse concurso, não fui aprovada neste concurso, muito em virtude de eu ter denunciado uma tendência, inclusive dentro das universidades brasileiras, de se exculpar discursos violentos quando são discursos que vão ao encontro do pensamento dominante. E criminalizar discursos, muitas vezes não violentos, mas por serem contrários ao pensamento dominante. Paralelamente a esses trabalhos acadêmicos, eu desenvolvi um semestre inteiro para tratar do direito penal da palavra, e cheguei a comparar situações interessantíssimas de pessoas que tinham praticado crimes violentos e foram liberadas, pela justiça, foram colocadas em liberdade para responder processo em liberdade, e pessoas que haviam se manifestado, tinham falado em redes sociais e sofreram prisões e sofreram retaliações. Eu estou falando de reflexões que eu venho fazendo há mais de 10 anos, no âmbito acadêmico. E quem me acompanha, porque assim, as pessoas às vezes acham que eu nasci no impeachment, eu não nasci no impeachment, eu tenho uma história anterior de muito estudo, de muito trabalho, e quem foi meu aluno, concordando ou não comigo, sabe como eu sempre defendi, defendo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, inclusive, talvez até principalmente daqueles alunos que não concordavam comigo. Desenvolvi na graduação e na pós-graduação uma disciplina, que foi a disciplina que resultou na minha tese, a tese com a qual eu concorri à titularidade, chamada Direito Penal e Religião. E por que essa disciplina é importante para o tema de que tratamos hoje? Porque nessa disciplina eu mostrei para os meus alunos que existem discursos tomados como de ódio que são tolerados, mas discursos que são caracterizados como de ódio e não são tolerados. Então, assim, tolerar ou não tolerar a palavra depende muito de quem fala, de quem analisa e do que se fala. É tão interessante que um dos pontos que a gente debateu sobre, por exemplo, questões envolvendo religiosidade, religiões que são perseguidas e as perseguições que são vistas como politicamente incorretas, por outro lado, religiões que também são perseguidas, sobretudo no ambiente universitário, mas que a perseguição é tida como politicamente correta. Nós abordamos muito a questão da homossexualidade, da transexualidade, da dificuldade de conviver com a visão religiosa relativamente à transexualidade e à homossexualidade, e como, muitas vezes, movimentos de proteção dos grupos considerados minoritários confundem o direito penal do fato com o direito penal da fala, o direito penal da ação com o direito penal da fala. Por exemplo, quando nós vemos manifestações de defensores dos direitos das pessoas transexuais, é muito comum dizer que no Brasil se praticam muitos crimes contra transexuais, que os crimes não são punidos. Se um estrangeiro ouve um brasileiro dizendo isso, o que esse estrangeiro imagina? Ele imagina que pessoas transexuais podem ser mortas no Brasil e que isso não vai gerar punição. Como se houvesse uma excludente para matar transexuais. Isso não é real. Por que esses discursos acontecem? Porque se misturam ato violento de homicídio ou de lesão corporal grave com uma crítica que pode ser ácida, que pode ser grosseira, ou uma crítica
que é legítima, né, dentro de uma democracia. Eu vou dar um exemplo muito próximo da minha atuação, não só como professora, mas agora como deputada. Uma colega deputada apresentou um projeto de lei para criar um programa, né, intitulado Transcidadania no Estado de São Paulo, falando do direito à saúde das pessoas transexuais. Eu apresentei uma emenda para proibir ministrar hormônios bloqueadores das características do sexo biológico para crianças e, a não ser menores amadurecidos, também hormônios transexualizadores para adolescentes. Eu fui tratada como transfóbica, né? E em nenhum momento eu falei contra os direitos dos transexuais a serem reconhecidos como tais, a serem chamados como querem ser chamados, a participarem da vida social, profissional, acadêmica, de se casarem, de adotarem, jamais. O que eu disse foi o seguinte: se hormônios causam câncer, isso já está cientificamente provado, em mulheres maduras que fazem reposição hormonal, que dirá num corpo infantil. Então, e aí, para não se enfrentar ao debate, ficou mais fácil dizer que eu era transfóbica. E é tão interessante que eu estava totalmente, porque eu sigo com essa pauta, baseada e pautada na ciência. Mas, nesses momentos, a ciência não vale. A ciência, entre aspas, vale, que também isso é bem discutível, se é para dizer que que um médico, por exemplo, não pode defender medicar uma doença no início dos sintomas. Aí a tal ciência vale. Quando você traz pesquisas a evidenciar que você não deve ministrar hormônios numa criança que não tem patologia nenhuma, por uma questão, vamos dizer assim, ideológica, aí a ciência não vale. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós estamos vivendo um momento em que é politicamente correto criminalizar pessoas pelo que essas pessoas pensam, pelo que essas pessoas falam, pelo que essas pessoas defendem, pelo que elas escrevem, nas mais diversas searas. Eu identifiquei isso anos atrás, quando se falava de religiosidade, de orientação sexual, de gênero, mas agora nós estamos vivenciando essa situação no auge, no campo político, no âmbito da saúde. E assim, como existe uma visão dominante, construída também muito com base em dinheiro, porque assim, tem muitas figuras que estão na política, que usam e abusam do dinheiro distribuído para publicidade, e muitos veículos de informação vivem desse dinheiro. Existem opiniões que são admitidas, e existem opiniões, convicções até, que não são admitidas. Então, assim, as teses que eu escrevi anos atrás e que eu debatia com os meus alunos, chamando atenção para os perigos de nós admitirmos, tratar como crime a palavra, o corpo de delito é a palavra, minorando a importância dos crimes propriamente ditos, das ações, dos males, da morte, do estupro, da lesão corporal. Aquele perigo que eu diagnostiquei lá atrás, ele nunca esteve tão real, ele nunca foi tão presente como no momento vivido. Então, a proposta que eu fiz de nós separarmos, o ato da fala para fins de direito penal, eu penso que esse seja o momento em que essa proposta é mais bem-vinda, é mais necessária de ser revisitada. E já há muitos anos eu trabalho o exercício com os meus interlocutores, sobretudo com os meus alunos, de definir o que são crimes de ódio, o que é um discurso de ódio. O que é um discurso de ódio? Quando um discurso de ódio é tolerado? Nós vamos admitir todo e qualquer discurso ou não? Para saber se o discurso é de ódio ou não, eu vou fazer um juízo de valor sobre o mérito? Então, um discurso onde se estimula matar pessoas da esquerda, ele é de ódio. Quando se estimula matar pessoas da direita, não.
ou vice-versa? Como é que eu faço essa análise? E eu venho defendendo há muitos anos que nós procuremos fazer um exercício de neutralidade. Em que sentido? Um exercício de distanciamento, trocando os agentes envolvidos para avaliar, né, na condição de juiz da situação, se nós agiríamos da mesma maneira se outros fossem os agentes. Né? Se eu tenho uma pessoa heterossexual ofendendo uma pessoa homossexual, ou uma pessoa homossexual ofendendo uma pessoa heterossexual, com os mesmos termos, eu reajo da mesma forma? Uma pessoa branca com uma pessoa negra, uma mulher com um homem, né? E aí a gente evolui. Essa mulher ser de direita ou ser de esquerda faz diferença? Porque no momento atual faz, né? Mulheres de esquerda não podem nem ser questionadas, elas não podem nem ser perguntadas. Eu fiz parte de uma audiência pública ontem sobre um projeto de lei que tramita na Assembleia referente à regularização de loteamentos rurais, e uma pessoa que estava participando fez uma pergunta a uma deputada da esquerda. E o fato dele ter feito uma pergunta no chat, né, rendeu uma série de críticas e de inconformismos, né, porque a colega foi perguntada, né, houve uma divergência. E quando é uma parlamentar da direita, ou uma professora da direita, ou uma formadora da opinião da direita, aí ela merece ser tratada como prostituta. E assim, a leniência, a tolerância é muito grande com as pessoas que te desagradam. Estou falando agora genericamente. O que a gente tem que parar para refletir? Qual é o limite da liberdade de manifestação? Qual é o limite da liberdade de expressão? É um direito absoluto? É uma situação que deve ser tolerada? Então, o que eu identifiquei nos meus vários trabalhos? O limite entre a incidência ou não do direito penal é o discurso que incentiva a prática próxima de um ato violento. Então, você tem uma página em que ensina como praticar estupro, né? Como se viciar, assediar uma criança, como praticar aborto, como matar uma pessoa. Esse não é um discurso tolerável, né, pelo Estado democrático de direito, porque aí a gente já sai do campo da opinião e entra no campo da incitação, né, dependendo da situação da apologia, a depender da proximidade, da coautoria, né, se você tiver condições de interagir com quem vai realizar a ação. Agora, quando nós estamos exclusivamente no campo da opinião, da manifestação, eu, por exemplo, não defendo como direito, né, o discurso agressivo, o discurso adjetivado, né, o discurso rude, mas eu defendo firmemente que, mesmo não sendo um direito, essa situação deve ser tolerada para que nós não maculemos algo maior, que é a pluralidade das ideias. E por que eu defendo assim? Porque nem todas as pessoas têm o preparo, nem todas as pessoas têm a tranquilidade, nem todas as pessoas têm condições de se manifestarem de maneira educada, de maneira ponderada. Então, seria desejável que todos tivessem essa capacidade? Seria. É desejável que nós façamos a nossa sociedade evoluir, inclusive espiritualmente, para viabilizar um diálogo construtivo, um diálogo respeitoso, né, um diálogo com os divergentes? Com certeza. Então, ninguém nunca vai me ver apoiando pessoa que fica posando com arma, entendeu? Pessoa que fica chamando as outras para quebrarem as coisas. Jamais, jamais. Nós precisamos entender que a nossa sociedade precisa e pode evoluir. Porém, eu fico muito preocupada com esse exacerbar do uso da máquina estatal para coibir, né, qualquer tipo de manifestação divergente, porque começa-se com os mais contundentes, mas nós não sabemos onde é que isso vai parar. Então, assim, sobretudo quando a gente utiliza o instrumento do direito penal, é importante ter em mente que uma sociedade livre,
ela está mais segura quando nós toleramos os excessos do que quando nós, sob o argumento de que são excessos, utilizamos o braço mais forte do Estado. Seja com investigações, seja com ações, com buscas e apreensões, com quebras de sigilo, mas principalmente com prisões. E por incrível que pareça, nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos vivendo essa realidade. E assim, nós não estamos vivendo essa realidade por ações das pessoas, dos agentes políticos que estão nos cargos do Executivo. Nós não estamos vivendo essa realidade por ações dos agentes políticos que estão no Legislativo. Esses agentes podem até exacerbar no exercício das suas prerrogativas. Como eu disse, eu não compactuo com grosseria, com ofensas, com adjetivações, com falta de educação, eu não compactuo. Então, eles podem até pecar por esses excessos, mas nós estamos vivenciando o exacerbar das prerrogativas, dos poderes, dos limites, das tais 4 linhas da Constituição por parte dos tribunais superiores no nosso país. No Supremo Tribunal Federal, e vejam que eu não estou aqui falando de política, eu não estou falando de política, estou falando de direito. Eu estou falando de direito. O Supremo Tribunal Federal iniciou um inquérito lá atrás, antes da pandemia, que ficou conhecido como inquérito do fim do mundo, que foi um inquérito que veio à luz, vamos dizer assim, que se tornou famoso por ter tirado de circulação a revista Cruzoé. Dali para diante, no mesmo inquérito, uma série de pessoas, órgãos, ONGs, grupos, foram cerceados, foram alvos de buscas e apreensões, de quebras de sigilo, até de prisões, numa série de ações absolutamente incompatíveis com a letra da lei, e, sobretudo, com a letra da Constituição. Foi um inquérito instaurado de maneira sigilosa pelo então presidente da Suprema Corte, e distribuído de maneira direcionada para um ministro. Isso foi assumido às claras. Quem consulta o Supremo, o site do Supremo, não consegue ter acesso às partes envolvidas, às partes investigadas, aos advogados, o que é algo absolutamente inadequado. A Procuradoria-Geral da República requereu o arquivamento do inquérito, o Supremo Tribunal Federal desconsiderou a manifestação ministerial. A cada nova situação, o mesmo inquérito se alarga. Isso não existe. Quem atua na área do direito penal sabe que um novo fato enseja uma nova investigação, que até é possível olhar para trás e encontrar fatos que sejam conexos. Mas conexão para o futuro não existe. Não existe ter um inquérito aberto eternamente para colocar para dentro tudo e qualquer coisa que venha a acontecer. Não é possível que os próprios ministros que se consideram vítimas participem da investigação como autoridades, sem proceder a uma representação para que o órgão ministerial haja em seu nome e aí requer a instauração dos feitos cabíveis nas instâncias competentes. Porque a vítima não tem prerrogativa de foro. Quem tem prerrogativa de foro é o autor do fato, o autor do suposto crime. Como se não bastasse, e aqui nós estamos diante de algo muito correlacionado ao tema do nosso diálogo, no âmbito do Supremo se instaurou um tal inquérito dos atos antidemocráticos. Aí eu digo para os senhores, atos antidemocráticos é porque quebraram as coisas, colocaram fogo em monumento, espancaram pessoas, plantaram bombas,
Não. É porque as pessoas foram para as ruas com cartazes, né? Com todo respeito àqueles que defendem essas pautas, mas cartazes esdrúxulos, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Congresso. É óbvio que eu não compactuo com essas ideias. Agora, não se pode caracterizar uma manifestação como antidemocrática pela pauta que ela defende. O próprio Supremo Tribunal Federal defendeu o direito a realizar a Marcha da Maconha. O Supremo Tribunal Federal sempre defendeu o direito a defender a descriminalização do aborto. Se é direito defender pautas de descriminalização de comportamentos que ainda são tidos como ilícitos, por qual razão não é um direito também defender ideias que são antidemocráticas, mas por um meio democrático, que é o da manifestação? Essas pessoas, né, a revelia, foram também alvos de investigação. O problema não é só esse. O Ministério Público pediu o arquivamento desse inquérito. O ministro que arquivou, no mesmo dia instaurou outro. Igual. Como é que é isso, então? Qual é a participação do Ministério Público no processo hoje? O Ministério Público passou a ser uma peça irrelevante? Desnecessária? Mas vamos além. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral deu uma decisão para desmonetizar vários sites, blogs e páginas. Eu até não sabia, porque a minha semana foi muito corrida. O pessoal acha que deputado não trabalha, só não trabalha se não quiser, porque trabalha o que não falta. Então, foi uma semana muito corrida, eu não consegui ver detalhes, mas aí me chegou a informação de que, inclusive, aquele grupo do Brasil Paralelo, que faz capítulos, faz novelinhas sobre a história do Brasil. Se pode concordar ou não concordar com a leitura que eles fazem da história, mas daí dizer que são criminosos. O TSE desmonetizou um monte de páginas e blogs e sites, e os jornais coniventes simplesmente divulgam páginas bolsonaristas, como se bolsonarista fosse sinônimo de crime. Podem reparar, a terminologia bolsonarista, na qual eu não me incluo, ela passou a ser sinônimo de crime, como se fosse terrorista, por exemplo. Não se faz necessário, quando se utiliza a terminologia bolsonarista, mostrar o fato. Ninguém se sente na necessidade. Olha que coisa intrigante. Eu li a decisão depois. Não tem lá nenhuma ação de escrita dessas pessoas. Não tem ação de escrita desses grupos. Olha, este grupo falou isso, instigou isso, mandou fazer isso. Aquela página, Brasil Paralelo, fez isso, aquilo. Não tem. Porque não se faz mais necessário. Basta dizer que é bolsonarista, a imprensa inteira apoia, políticos que se diziam liberais apoiam, políticos que apoiaram o presidente, mas que agora estão recebendo emendas fora do orçamento do governador João Dória, apoiam. Sem parar para refletir. Primeiro, tem o TSE competência para mandar fazer busca e apreensão, medida restritiva de liberdade, porque você não deixar que as pessoas trabalhem, inviabilizar seu ganho de vida? Tem o TSE competência para isso, fora do período eleitoral, com relação a pessoas que não são do mundo da política, não são candidatos? Ninguém fez essa pergunta. E na medida que o TSE se diz vítima de uma calúnia, já que, segundo está lá na decisão, essas pessoas estariam questionando a urna, poderia o próprio TSE decidir? Não teria que ter representado, solicitado providências? A esfera competente, que não é a eleitoral? Quer dizer, então, que se alguém fizer alguma crítica
severa à Justiça do Trabalho, é o próprio Tribunal do Trabalho que vai agir? Onde é que isso está escrito? Onde isso está escrito que eu não sei? Aí vem a CPI da Covid, que começou para investigar a pandemia. E está mandando quebrar sigilo de Deus e todo mundo. Procuram um crime a cada dia, como não acham, decidiram criminalizar quem diverge do pensamento dominante. Basta ver como a doutora Nise, uma médica respeitada, foi tratada naquela CPI. Quer dizer, então, que só é médico digno de respeito o médico que fala o que a grande imprensa quer que seja dito? A imprensa que recebe dinheiro público de políticos que têm interesse em derrubar o presidente da República para se viabilizarem como polo oposto do PT? Então, assim, é muito grave o que se está acontecendo com impacto político, mas de estupro, eu não vejo outra palavra, dos fundamentos jurídicos. Ninguém indaga mais sobre competência. Né? Há poucos, coisa o quê? 1 mês, 2? Quiçá 3? O próprio Supremo Tribunal Federal anulou praticamente toda a Lava Jato sob a alegação de que o juiz Sérgio Moro seria impedido, porque ele teria elevado sentimentos ao prender o ex-presidente Lula. Eu pergunto, qual é a condição do Supremo Tribunal Federal, que é vítima, é investigador, é promotor, é juiz, é executor das medidas cautelares? Como se não bastasse, agora o Tribunal Superior Eleitoral também. Então, tudo isso que eu estou dizendo, é duro a gente falar dessas coisas, porque o interlocutor, como é que eu vou explicar isso? O interlocutor, ele acaba ouvindo como um estímulo para ele seguir num comportamento equivocado. Né? Quando eu digo que nós estamos vivenciando uma situação que se assemelha a de um estado de exceção pela atuação dos tribunais superiores, o interlocutor pode entender que eu estou dizendo que está certo pedir fechamento, que eu estou dizendo que está certo fazer manifestação contra as instituições, e não é nada disso que eu estou dizendo. Aliás, se eu puder aproveitar essa oportunidade para fazer um pedido, sobretudo aqueles que se dizem apoiadores do presidente, em especial os parlamentares, né? Eu peço para que moderem o discurso. Eu peço para que parem, né, de quererem like nas suas redes, de quererem lacrar, porque nós estamos falando de um país, de um povo sofrido. E eu não trabalhei o tanto que eu trabalhei para libertar essa nação, para um bando de aventureiro correr atrás de like nas redes sociais. Então, é hora daqueles que se dizem apoiadores do presidente moderarem o discurso para não dar motivo para um endurecimento do outro lado. Porque o presidente da República, hoje, concorde-se ou não com o pedido de impeachment do ministro, ele elegeu um caminho constitucional. Na condição de cidadão, ele elegeu um caminho constitucional. Ele levou um pleito jurídico para a autoridade competente, que é o presidente do Senado Federal. Os seus apoiadores o ajudarão, e muito, se colocarem um pouquinho na condição de espectadores. Se retirarem dessa condição vamos dizer assim, terroristas da fala, dando ensejo a essas medidas absolutamente antijurídicas,
que só prejudicam o próprio governo do presidente da República e, em especial, porque eu não defendo governo nem de A nem de B, em especial, o Brasil. Independentemente dessa leitura política, é muito importante que os jornalistas que estão aplaudindo, os juristas que estão aplaudindo, se lembrem que quando esses movimentos começam, ninguém sabe onde é que eles vão parar. Então, hoje, está todo mundo contentinho, batendo palma, porque é com os bolsonaristas que a situação está se verificando. E eles foram elevados à condição de criminosos em si, sem a necessidade de evidenciar comportamentos. O que garante que amanhã não será com pessoas que defendem outras pautas, outras ideias? Já pararam para refletir que muitas dessas pessoas que tiveram as suas páginas desmonetizadas viviam disso? Então, nós não estamos falando, porque muita gente vem assim, não, mas é meio de cometimento de crime. Primeiro, tem que individualizar qual é o crime, por parte de quem? Nós não estamos falando só da liberdade de manifestação e expressão, que já não seria pouco, nós estamos falando também do impedimento do exercício da profissão. É uma intervenção na liberdade econômica. Porque não foram cortados eventuais repasses de dinheiro público. Foi proibida a realização de uma atividade que é permitida para os outros, Foi proibida a realização de uma atividade que é permitida para os outros, que, a depender da atuação daqueles agentes, é o ganha-pão, é a profissão. E o jornalismo aplaude. Quando o Supremo Tribunal Federal mandou recolher a Cruzoé, eu pedi o impeachment do presidente do Supremo. E eu me surpreendo vendo o site do antagonista, que é o mesmo grupo, se eu não estou equivocada, aplaudindo o que está acontecendo com os bolsonaristas que passaram a ser criminosos em si. Ou se defende a liberdade, pela liberdade, pelo que ela representa, ou, na verdade, se defendem posições sob o manto de se estar a defender a liberdade. Eu fico chocada vendo, por exemplo, as manifestações do MBL, que é um movimento que tem liberal no nome, pedindo para prender Sérgio Reis. Um senhor de idade, um artista. Quantos artistas de esquerda já exacerbaram? Perdemos a conta. Aí, de repente, vem um senhor, eles estão pedindo a prisão. E como é que um movimento desse se diz liberal? Vejam, eu não estou aqui dizendo, eu quero deixar isso muito claro, que nós tenhamos que aplaudir todos os discursos, que nós tenhamos que concordar com todos os discursos ou com todas as formas de discursos. Quem me segue, quem me acompanha, sabe, eu não sou condescendente com discursos agressivos, com discursos de ódio, discursos desrespeitosos, discursos adjetivados. Por muitas vezes eu critiquei e critico o presidente da República pela forma como ele se manifesta. Então, eu não estou aqui defendendo, por exemplo, o que disse e como disse Sérgio Reis. O que eu estou questionando é, será que a divergência com relação ao conteúdo e com relação à forma é suficiente para referendar ações na seara penal? Essa é a minha pergunta. Se a coisa chegou nesse ponto hoje, ela teve um precedente. Se os senhores lembrarem dos inquéritos que se instauraram contra o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, os senhores vão lembrar, eu nunca concordei com o Abraham, nunca gostei do estilo dele,
tenho várias críticas a ele, inclusive públicas, mas os senhores vão lembrar que ele foi alvo de um inquérito porque postou um meme do Cebolinha estilizado. Quer dizer, então, que quando se faz charge, elevando o Talibã, elevando todo tipo de crime, Brasil e mundo afora, aí é humor. Aí é exercício da liberdade criativa. Mas quando se põe uma charge, um meme, criticando quem não se pode criticar, quem a grande imprensa decidiu blindar, aí é improbidade administrativa e é crime contra a honra. Mas, Janaína, você acha bonito um ministro ficar publicando charge? Acho horrível. Acho horrível. Acho que criou mais um problema onde não devia. Mas é possível que nós tenhamos total liberdade para os desenhos, para as críticas, para as ironias, que são condizentes com o discurso majoritário, e nenhuma liberdade para aqueles discursos que são minimamente divergentes? Nesta semana, no estado de São Paulo, um médico foi alvo de uma ofensa por parte da Secretaria da Saúde. O médico ousou se manifestar, externando preocupação com a vacinação de crianças e adolescentes. Ele não disse que ele era contrário, ele mostrou preocupação, porque ainda tem poucas pesquisas. E a Anvisa acabou de decidir, que não é qualquer vacina que se pode ministrar, estou falando de Covid, tá? Em crianças e adolescentes. A Secretaria da Saúde pegou a imagem do médico, colocou uma cruz, um X, e escreveu embaixo, espalhador de fake news. Como assim? Quer dizer, então, que somente os especialistas que concordam com quem está no poder têm direito à fala? Quem está no poder de quem tem força sobre a imprensa. Não estou falando do presidente da República. Estou falando daqueles que controlam a imprensa. E os especialistas com anos de estudo, com titulação, eles não podem se manifestar. Eu vivenciei isso a vida inteira dentro da universidade pública, porque eu era, se não a única, pelo menos a única que falava, por exemplo, contra a legalização de aborto, contra a legalização de venda de drogas. E era taxada de anticientífica, de religiosa, de atécnica. Então, eu vivenciei isso dentro da universidade, isso acabou sendo um móvel para eu me erguer contra essa ideologia dominante que, na época, também estava no poder. Mas hoje nós estamos numa situação muito complexa, sob o ponto de vista sociológico. Nós temos no poder um pensamento, que é um pensamento que não coaduna com esse que nos dominou por décadas, mas não é esse pensamento que domina. Falam muito de uma ditadura por parte do presidente da República, mas eu não vejo hoje nenhum fundamento para esse temor. Por outro lado, uma ditadura de quem não ganhou a eleição, todos os passos já estão sendo dados. Todos os passos estão sendo dados. Então, me parece que é importante, é difícil falar para as faculdades de direito, porque as faculdades de direito, em regra, têm um pensamento muito contrário ao que seria o pensamento conservador, ao que seria um pensamento mais à direita, e como o alvo hoje é esse pensamento, é muito difícil pedir essa reflexão aos estudantes de direito, aos estudantes de jornalismo, mas é importante que isso seja feito, é importante. E como é que eu peço para que essa reflexão ocorra? Troquem os agentes. Pega a situação concreta, pega o inquérito do Supremo, o inquérito do fim do mundo, e coloca outras pessoas, outros parlamentares com os quais vocês simpatizam, outros parlamentares, outros blogueiros, outros formadores de opinião.
Vejam se a sua decisão vai ser a mesma. Quando a Cruzoé foi tirada de circulação, eu defendi, muita gente defendeu. Pessoas que defenderam a Cruzoé hoje estão aplaudindo o que está acontecendo com esses outros grupos. Para não dizer que eu só defendo quem está à direita, podem resgatar. Quando o Intercept trouxe à luz as mensagens que acabaram ficando conhecidas como Vaza Jato, e muita gente me ligava dizendo, você não vai dizer que tem que proibir de publicar, você não vai se manifestar. Eu jamais falei que teria que proibir de publicar, ou proibir de discutir, ou proibir de vir à luz. Porque o princípio que nos norteia é o da publicidade. Deve ser o da publicidade, o da liberdade do jornalista. Eu defendi e defendo que aquelas mensagens não seriam suficientes para anular condenação nenhuma. Por isso, discordo da decisão do Supremo. Agora, em nenhum momento eu falei, não, vamos proibir de publicar. Mesmo não concordando com o que se fez com aquelas publicações. Por quê? Porque ou você defende um princípio, ou você, na verdade, usa o princípio a seu favor. Eu vou dizer para vocês, para mim, qual que é a ideia, qual que é a proposta que mais me agrediu na vida. Eu dei aula de bioética há muito tempo, participei de alguns simpósios, e lembro de uma discussão baseada no estudo de 2 professores ingleses que apresentaram uma tese defendendo o que ficou conhecido como aborto tardio. O que é isso? Uma mulher, em alguns países, se uma mulher descobre que está grávida de uma criança com deficiência, ela tem o direito de interromper a gravidez. Esses médicos criaram a tese do aborto tardio para defender que, se por alguma razão essa mulher não é avisada da deficiência e a criança nasce, ela tem direito a deixar a criança morrer. Seria mais ou menos o seguinte, se era permitido na fase na fase intrauterina, segue permitido na fase extrauterina. Para mim, não tem ideia assim mais maligna, não tem tese mais abominável, mais insustentável, sob o ponto de vista jurídico, moral, ético, do que essa do aborto tardio. Agora me perguntem se eu gostaria de proibir os professores de escreverem, de ministrarem suas palestras, de defenderem sua tese. Jamais. Porque ou existe o princípio da liberdade de pensamento, de expressão, de manifestação, ou, na verdade, ele é um subterfúgio. Então, é um tema que é um tema da minha preocupação há muitos anos, é um tema de estudo meu há muitos anos, tive a oportunidade de visitar significa ler, textos de autores de várias nacionalidades, não só textos de brasileiros, sobre discurso de ódio, sobre liberdade de manifestação, de expressão, discurso político, discurso religioso. E esse estudo aprofundado me fez ser ainda mais defensora dessa liberdade. E o que eu estou vendo no meu país, é algo muito grave, porque nós estamos sendo achatados mais e mais a cada momento, sob aplausos daqueles que deveriam reagir. Quando eu falo de reação, pelo amor de Deus, não é ir para a rua quebrar nada, não é fechar nada, é uma reação racional. É uma reação consistente. É uma reação de quem forma opinião, de quem tem voz na imprensa, nas universidades, nas redes sociais, enquanto ainda é possível. Porque durante a pandemia nós vimos que essas tais redes, elas exercem o poder de quem fala e deixa de falar. Elas decidem os vídeos que ficam, os vídeos que saem, os posts que podem e os que não podem ser publicados. Então, nós vivemos um momento grave, um momento de retrocesso nessas liberdades. Eu não retiro a responsabilidade daqueles que são agressivos por princípio, Não retiro também
a indignação deles, porque os esquerdistas sempre foram agressivos e ninguém nunca se incomodou com isso, e agora os direitistas quiseram fazer igual e a reação está sendo forte, né? Eu gostaria de um país onde as pessoas tivessem capacidade de discutir, de conversar, de ouvir, de argumentar, de convencer, de se convencer. Mas enquanto nós estamos num processo de formação, de fortalecimento, né, de criação desse país, que eu tenho fé que vai existir, é para isso que eu venho trabalhando, nós precisamos garantir o espaço da divergência. Nós precisamos garantir o espaço da divergência. A história passada e a história recente mostram, né, onde esse tipo de movimento pode chegar. Então, a princípio seria isso, já falei mais do que foi o combinado, e eu fico à disposição para responder, e só vou evitar fazer... Não adianta me perguntar o que você acha de fulano, o que você acha de Beltrano, entendeu? Agora, pergunta sobre o tema, sobre a matéria, ou sobre o meu trabalho na Assembleia, sobre os projetos que eu apresentei, que eu venho defendendo, eu fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado, deputada, excelente, o pessoal está elogiando, está gostando muito da fala da senhora aqui, e tem uma pergunta que mandaram no meu WhatsApp aqui, podemos contar com a senhora candidata ao Senado no ano que vem? Olha, é o meu plano a princípio, porque eu entendo que eu tenho um perfil para isso, né? O Senado é uma casa, assim, a casa da Constituição, é a casa que faz justamente esse contraponto com o Supremo Tribunal Federal, né, na ideia das divisões de poderes. Então, eu entendo que eu tenho a formação para isso, pretendo, né, colocar meu nome à disposição. É óbvio que tem questões partidárias, infelizmente, no Brasil, nós ainda dependemos de partidos, né, para poder concorrer a algum cargo eletivo, mas, a princípio, o plano é esse, né? Ainda tem um tempinho daqui até lá, vamos aguardar. Mas, a princípio, o plano é esse, sim. Tem uma outra questão aqui, deputada, qual é a posição da senhora em relação à escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, muita gente acha que se houvesse, por exemplo, uma lista tríplice, eleição, ou apenas, vamos dizer assim, ministros que venham da magistratura, que isso seria melhor, tá? Eu não tenho tanta certeza, porque também tem tanta política nessas listas tríplices, nessas eleições, então eu não endeuso muito esses outros caminhos. O que eu penso é que talvez nós pudéssemos colocar uma idade mínima, da mesma maneira que tem a idade máxima de 75 anos, nós poderíamos pensar numa idade mínima, porque é muito poder por muito tempo, né? Assim, por melhor que seja o jurista, por mais consciente que seja o indivíduo, você colocar uma pessoa com 30 e poucos anos para ter esse poder, né? Mais poder do que um presidente da República, muito mais, né? Um presidente da República não pode mandar prender uma pessoa, um ministro do Supremo pode fazer isso todo santo dia. Então, assim, eu penso que nós deveríamos estabelecer uma idade mínima, talvez. O Senado poderia ser um pouco mais firme, né, nas arguições. Entendo que não deveríamos tomar o impeachment do ministro do Supremo como algo absurdo. Todos os cargos têm responsabilidade. Nós já tiramos 2 presidentes da República com fulcro na Constituição Federal, com base no instrumento do impeachment, e os ministros do Supremo parecem pessoas intocáveis. Então, essa intocabilidade precisa ser discutida, né? Por que é tão ofensivo questionar uma decisão? É óbvio que quando entra quando entra em ameaça, por exemplo, que houve muita mistura no tal do inquérito do fim do mundo, houve ministros que foram ameaçados, filhos de ministros, é óbvio que eu não posso compactuar com isso, mas a crítica, né, por exemplo, uma hashtag pedindo um impeachment, isso foi considerado crime.
Por que de um agente político isso é considerado exercício, né, da liberdade de expressão e com um magistrado não? Então, essa intocabilidade é que tem que ser discutida. Sim. Chegou uma outra pergunta aqui, deputada. Parabéns pela palestra, está elogiando a palestra da senhora, concorda com a senhora, e ela queria saber, a aluna, o número de... A senhora não acha excessivo o número de deputados e senadores? Ah, sim. Interessante que essa minha vivência na Assembleia, ela me deixou ainda mais convicta de que o número de parlamentares precisa ser reduzido, e ela me trouxe um outro olhar, né? Porque eu antes de entrar na Assembleia, eu já achava isso, mas eu achava por questões econômicas. É muita gente, muito assessor, né? Então tem que reduzir para economizar. Depois de vivenciar a vida parlamentar, eu percebi que essa redução, ela não deve ocorrer apenas para a economia, mas para qualificar o debate. Muitos parlamentares, né, aqui na Assembleia são 94, mas na Câmara são 513. Tem pessoas que passam o mandato inteiro, ninguém nem sabe que são deputados. E isso é muito ruim. Por quê? Porque essas pessoas ficam invisíveis, elas não precisam subir no plenário para defender seus projetos, suas ideias, elas não precisam se expor. Isso é muito interessante para o lobby, né? Um parlamentar invisível, ele é interessantíssimo para todo tipo de lobby, porque chega algum grupo forte, entrega para ele um projeto, ele protocoliza, aquilo vai andando, ele nem se expõe, não tem que dar uma entrevista, não tem que fazer um discurso. Então, essa diminuição do número de parlamentares, ela é essencial para qualificar o debate, para responsabilizar os agentes políticos. E quando eu já estava com essa opinião formada, e aí me apresentei como amicus curiae para defender a candidatura avulsa no Supremo, lendo para preparar a minha sustentação, eu encontrei um texto antigo da professora Maria Garcia, da PUC aqui de São Paulo, sustentando, né? Interessante como a gente não cria nada, né? A gente pode até concluir sozinho, mas alguém, né, mais experiente já falou, e a professora Maria Garcia defendeu isso, né, de maneira assim muito, muito bem baseada constitucionalmente. Eu senti isso na prática. Sou defensora aguerrida dessa redução no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Em relação ao dia que nós conversamos lá na Jovem Pan, a senhora tinha falado do soro. Sim. Do soro lá do anti-Covid. Anti-Covid. O que aconteceu com aquilo que ninguém mais falou nada, ninguém mais falou nada? É um desgosto, porque, assim, eu oficiei todos os órgãos, enquanto a Anvisa não tinha liberado, a desculpa do Butantan era que a Anvisa não tinha liberado, depois a Anvisa liberou, também por força de pressão minha, ofícios e manifestações, eles seguiram dizendo que o problema era federal, aí eu oficiei o Conselho de Ética em Pesquisa, o Conselho liberou, eles seguiram dizendo que eram entraves federais. Quando ficou claro que não eram, porque eu peguei todos os ofícios dos órgãos federais e oficiei de novo o Butantan, aí disseram que eram burocracias internas do próprio Butantan, aí eu oficiei perguntando por que essas burocracias são ultrapassadas, são, na verdade, enfrentadas e suplantadas quando se fala das vacinas, mas não do soro. E eles não conseguiram responder. Então, a verdade é a seguinte, o soro está parado, né? E eles dedicam um esforço enorme para liberar vacinas, testar mais vacinas e, na minha leitura, vender vacinas. Sim. Obrigado. Professor Fabiano. O Cizenando Salles pergunta, doutora Janaína, tendo em vista o bloqueio de contas de grupos de direita pelo STF e a censura por parte do TSE de youtubers conservadores, crê a doutora que caminhamos para uma verdadeira ditadura do judiciário ou já estamos imersos nela?
Olha, é interessante, porque quem externava muita preocupação com essa ditadura era o doutor Hélio Bicudo, que esteve ao meu lado no processo de impeachment, falecido, saudoso. Ele falava muito dessa ditadura, né? E óbvio que eu concordava com ele, mas pensando mais no aspecto assim, teórico, né, do perigo dessa ditadura. E eu ando preocupada, eu sou uma otimista, né? Eu sou uma otimista, eu não sou assim uma pessimista nem uma catastrófica. Então eu não vou dizer que nós já estejamos, mas nós estamos num momento intrigante, né, onde falta um trabalho de autocontenção do Poder Judiciário. Eu penso que é hora dos demais ministros exercerem esse poder de autocontenção, é hora dos desembargadores, das associações de magistrados, tirarem os aspectos políticos, ideológicos e chamarem, né, a reflexão. O que está acontecendo não é condizente com a nossa legislação. Perfeito, doutora. O aluno Tobias Teodoro, do nosso 6º termo de Direito, pergunta: doutora, foi noticiado pela UOL uma ação de um grupo de associações contra a XP Investimentos, devido a uma foto onde foram postadas os seus colaboradores, onde eram a maioria branca. Se encaixa no tema? Eu não conheço o caso. Brigaram com a... Eu não entendi. A XP, ela postou uma foto dos colaboradores. E aí a UOL noticiou que algumas associações estão, não sei se já entraram, mas estão por entrar com ações contra a XP por não respeitar as cotas, por ter uma maioria branca no seu corpo. Vejam bem, nós vivemos um momento, né, em que essas pautas têm força, as empresas estão se adequando, então, assim, a crítica, ela é natural, né, que se critique, que se levante, olha, não está todo mundo branco, só homens brancos, essas coisas são naturais. Eu não vejo elemento, não me parece, assim, que seja suficiente isso para ações, entendeu? Né? Então, assim, as críticas, os pleitos, mas ação já me parece exagerado. Agora, como o Poder Judiciário também está muito, né, nessa linha do politicamente correto, eu não duvido que ganhe, entende? Eu não duvido que ganhe, mas acho que essas pautas de sensibilidade... Eu lembro muito quando o ex-presidente Temer assumiu, quando ele montou o seu ministério, era um ministério praticamente só de homens brancos. E aí entrou nessa briga, né? Ai, que absurdo, ele tem liberdade, por que estão criticando? E eu até, acho que eu estava em sala de aula, eu falei, gente, nós temos que trabalhar em prol da representatividade, entendeu? Então, assim, existem muitas mulheres competentes em todas as áreas, muitos negros, negras, que agora não pode mais falar negro e negra, né? Tem que falar preto e preta. Então, assim, essas mudanças também, isso é um ponto interessante. Quando querem nos dominar, mudam as palavras, para que nós estejamos sempre em dívida, nós estejamos sempre errando, né? Então, assim, não sei se devo falar negros ou pretos, negras ou pretas, mas muitas pessoas competentes. Então, quando a gente busca representatividade, a gente procura compor uma equipe, né, mais plural, vamos dizer assim. Então, esse debate, ele é válido, ele é saudável. Agora, a imposição, entendeu? Querer atribuir ilicitude nesse comportamento, crime, ou fazer também, como aconteceu agora com a questão do dia, acho que é o dia da LGBTQI+, né, que todas as empresas tinham que colocar o arco-íris. Hoje, assim, vamos discutir, quem quer colocar, ótimo, elogia quem quis colocar, mas não faz perseguição com quem não quer, né? A gente vive num espaço, tem que viver num país de liberdades, entendeu? Agora, eu não tenho, assim, os detalhes desse caso para poder falar de maneira mais consistente. Perfeito. Até o aluno Tobias fala que acho que o valor da ação é de 10 milhões de reais. Outra pergunta. Nosso aluno Luiz Deganello, 2º termo de Direito,
A senhora não considera que esse problema acontece por falta de reflexão do que se fala, fruto da falta de incentivo à cultura e educação nos municípios, estados e federação? Veja, como eu disse, eu não retiro um pouco da responsabilidade, né, daquelas pessoas que exageram. Exageram algumas para terem seguidores, né, exageram para receberem likes. Inclusive, muitos parlamentares acham que vão ser reeleitos com essa dinâmica, e isso não me agrada. É muito comum, inclusive, as pessoas me escreverem dizendo que estão decepcionadas comigo porque eu não xingo ninguém. Então, não basta eu criticar projetos do governador, eu criticar ações, não, eles querem que eu xingue, entendeu? E eu falei, gente, eu não vou mudar a minha condição, a minha forma de ser, sair por aí xingando, ofendendo as pessoas para ganhar voto. E muita gente faz isso. Então, eu não tiro responsabilidade dessas pessoas. Mas eu acho que uma coisa não justifica a outra, entendeu? Né? Um magistrado ou magistrados, eles precisam ter a maturidade de não se deixarem levar por essas coisas, né? De exercerem o seu papel constitucional sem serem, assim, impactados, né, por essas coisas que são coisas menores. Então, eu acho que uma situação não justifica a outra. O aluno Matheus Santana me mandou aqui pelo WhatsApp, também do segundo termo de Direito. Doutora, qual é a dica ou conselho que a senhora dá para os futuros políticos? Adorei a palestra, muito esclarecedora e muito incentivadora, anota aí o Matheus. Estudem, leiam sobre teoria do Estado, leiam sobre a história, por exemplo, é um livro importantíssimo, é um livro da Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, né? Então, assim, para quem vai para a política, é importante conhecer a história, né, as guerras, as perseguições, é importante dominar a linguagem. Então, assim, eu percebo muito que as pessoas estão muito viciadas em ler as manchetes, mas elas não leem a matéria inteira, né, muito viciadas nessa dinâmica das mensagens curtas. E um político, é muita agitação, é muita gente, você corre muito risco de ser envolvido, de ser mal orientado, de ser usado. Então, é muito importante estar acostumado à leitura, entendeu? À reflexão. Então, na verdade, é para a política, é para a advocacia, né? O preparo. Está faltando preparo. Está faltando preparo. Muito político acredita de verdade que o trabalho Alguns até utilizam essa expressão, tá? Não, levantar a galera, deixar as redes... Caiu. Professor Wagner, acho que a nossa palestrante caiu a conexão. Professor Wagner, o áudio está fechado. Ela já deve estar voltando aí, mas eu achei a palestra dela fantástica, né? Estou gostando muito da palestra dela, assertiva, né? E ela é assim mesmo, ela defende, quando nós perguntamos lá... Eu não sei o que aconteceu. Voltou. Oi. A tecnologia acaba nos derrubando, me surpreende. Não sei o que aconteceu. Deixar as redes aquecidas, eu ouço isso, sabe? Muita gente não entende o que é o trabalho legislativo. Se eu entendi bem, estou falando numa semana jurídica, né? O trabalho legislativo, ele é eminentemente jurídico. É interessante que eu, na condição de professora de direito, eu falava muito para os meus alunos. O professor de direito é muito acomodado, ele espera alguém fazer a lei para depois criticar. Porque eu gostava de mandar e-mail para o Congresso, mandar cartinha, ia lá para brigar quando eu sabia que tinha um projeto. Falei, a gente tem que participar do processo legislativo. Mas eu pensava isso, nunca imaginando que eu ia entrar no legislativo.
E agora, vivenciando o legislativo por dentro, eu constato que é um trabalho jurídico, eu acho que é o trabalho jurídico por excelência, entendeu? Porque entre a entrada de um projeto e a saída como lei, são tantas etapas, são tantas mudanças, né? E você tem que estar atento o tempo inteiro, você tem que entender como é que uma lei impacta a sociedade para poder preparar e melhorar a redação. Então, assim, demanda muito estudo. Demanda muito estudo. Ah, mas você vai ter assessores. E como é que você vai saber se o assessor tem condição se você não sabe? Não tem como. É óbvio que você pode até se alicerçar, por exemplo, vou falar de saneamento, vou consultar um engenheiro, né, um conhecimento específico, mas na hora de traduzir em lei, né, precisa ter um trabalho do legislador. Então, é uma atividade eminentemente jurídica. É muito, muito legal, digo para vocês, eu recomendo. Wagner, Carol, Fabiano. Carol, tem alguma pergunta aí, Carol? Eu ia fazer a pergunta do Fernando, mas já foi respondida. Já respondeu. Já foi respondida. Deputada, a senhora tem uma imensidão aqui de elogios, que eu torço para que sejam convertidos em votos. Não é? Chegou uma pergunta aqui, qual a opinião, deputada? Qual a opinião da deputada em relação, o aluno Heriberto, qual a opinião da deputada em relação à declaração do ex-presidente Temer no programa Roda Viva, quanto, entrou outra pergunta aqui, quanto o impeachment da ex-presidente Dilma? Eu não estou lembrado, eu também não. Fica difícil. Uma coisa de domínio público, mas pelo visto não é. O professor Paulo Inácio faz um comentário aqui que os alunos do 10º termo em Direito Municipal, a disciplina de Direito Municipal aqui do curso de Direito aí do Vale, eles elaboram um projeto de lei. A atividade deles é trabalhar na elaboração desde da ideação até a consecução e o encaminhamento do que lindo, parabéns, eu fico muito feliz com essa notícia, isso é muito importante. Que lindo. Ele desenvolve grupo de estudo com esse sentido aí, de acompanhar. Que bom, isso é muito importante. Deputada, para nós encerrarmos, então, o nosso bate-papo, para nós liberarmos a senhora, a última pergunta do Jefferson. Existe democracia onde a maioria da população não tem uma representatividade proporcional no Congresso? Quem é o grupo étnico-racial mais representado? O problema dessa pergunta como é o nome da pessoa? Jefferson. Do Jefferson, ela não é uma pergunta simples, porque hoje essa questão de etnia tem a ver com autodeclaração, né? Então, seria autoritário da minha parte dar essa resposta sem indagar parlamentar por parlamentar. O que eu posso dizer é que o Congresso, isso eu aprendi com um professor meu, o professor Vicente Greco Filho, o Congresso é uma fotografia da sociedade. Então, assim, ele não brota de árvore, né? Ele sai da sociedade. Nós temos aí, a cada 4 anos, essa oportunidade. Por óbvio, as regras eleitorais, elas são muito questionáveis, como essa questão da proporcionalidade. Você vota em um, mas o seu voto vai para pessoas que podem não pensar nada parecido com aquele cidadão em quem você votou. Por isso é que eu vinha defendendo o distritão, né, das pessoas entrarem conforme a sua votação. Mas os partidos no Brasil formam mesmo um cartel, todos, viu? A esquerda e a direita, né, fingem muitas vezes brigar, mas nessas pautas que beneficiam, né, os líderes partidários, eles estão todos juntos. Então, assim, acho que tem muito a discutir desse sistema, mas falar da representação étnica, eu acho que a gente teria que ouvir
Como é que a pessoa se considera, entendeu? Até um pouco da política de cotas foi interessante para mudar muito isso, né? Como é que a pessoa se apresenta, como é que ela se sente, como ela se declara, esse é o verbo mais adequado. Exato. Professor Marco? Como sempre, eu parto da gratidão. A gratidão, ela melhora o aspecto visual, a pele e produz endorfina, né? Mais até do que muita droga ilícita. Então, a gratidão, agradecer a Deus, agradecer as pessoas, culta, como a senhora que nos presenteou nessa noite aí, com as suas opiniões, com o seu conhecimento. Então, eu deixo aqui, agradeço de coração essa sua disponibilidade. A senhora é muito enfática, muito objetiva, exponha a sua opinião, e é isso que é bonito no direito, é isso que é bonito na nossa semana jurídica. Sabíamos que viria a chave de ouro para o nosso encerramento com as suas palavras, né? A senhora disse aqui, respeito à pluralidade de ideias. Esse é o espaço que a gente procura sempre abrir, respeitando a diversidade de opiniões. Por quê? Porque a sociedade tem que evoluir para o diálogo construtivo, também palavras da senhora aqui no início da sua fala. Então, é isso que fica de reflexão. Para que extremismo? Leva a quê? Não resolve um problema e cria outro. A senhora também disse isso aí. Não resolve e cria outro. Então, é nocivo para a sociedade. Então, respeito à opinião. Se eu não gosto da mensagem, não mato o carteiro. Eu ia falar telegrama e ia me chamar de cringe. Se eu não gosto da carta ou da encomenda do Mercado Livre, eu não gostei daquilo que eu recebi, não mato o carteiro, o entregador. Respeito. Ouça, reflita, abra espaço para o diálogo. E essa é a lição que a senhora nos deixou. Para que usar o direito penal, que tem que ser a última ratio, gente? Não, tem abrir, o abre-alas está sendo o direito penal, não pode, não é assim. E a senhora bem colocou para todos nós. Agradeço mesmo de coração e fico o convite para, havendo a possibilidade aqui da presencialidade, compareça à Avaré, na Faculdade do Vale. Estaremos aqui de braços abertos, as portas e os braços abertos para recebê-la, e estamos com a mente aberta, sobretudo, né, para compreendê-la e, acima de tudo, respeito. Muito obrigada pelo carinho, pela receptividade, aos senhores professores, a todos os alunos que nos acompanharam, a Avaré, a Eduvale, as pessoas de outras localidades também. Desejo saúde a todos, que sigam se cuidando, né, se resguardando. Obviamente, tenho defendido o retorno a todas as atividades, até pela saúde mental de todo mundo, mas com cuidado, com responsabilidade e reconhecendo, né, não importa o seu pensamento político, ideológico, partidário, que é um momento, né, em que nós precisamos de moderação, né, tentar defender as nossas ideias de maneira mais respeitosa, mais educada, menos agressiva. Perfeito. Porque seja quem for, né, o político que é o defendido pela pessoa, ele não vai ser ajudado com agressividade, né, não vai ser ajudado, nada se resolve com agressividade. Então, eu agradeço imensamente, né, talvez se fosse um dia menos tenso, eu tivesse conseguido ser mais técnica, mas é um tema, assim, com muitas obras acadêmicas, com muito trabalho, muita pesquisa, e quem quiser aprofundar tem por onde, né, e eu estou sempre à disposição para esse diálogo construtivo, né, que é por isso e para isso que eu venho trabalhando desde pequenininha, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente final de semana, muitíssimo obrigada. Nós agradecemos, muita honra. Nós agradecemos. Obrigado. Sucesso, deputado. Obrigado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Encerramos assim a nossa 21ª semana jurídica da Faculdade do Vale. Lembrando do Norberto Bobbio, né, o direito, por mais que tenha caminhado, ainda está só no princípio dessa viagem. O direito não morreu, como já ouvi. Vou aproveitar para indicar um livro dele muito bom. Elogio à Serenidade. Como é o nome? Elogio à Serenidade. A Serenidade. Grande autor.
Essa frase eu tirei de um discurso dele na A Era do Direito. O livro dele, A Era do Direito. Fechou com chave de ouro, lembrando de Bob. Muito apropriado para o tema. Nós aqui agradecemos. É verdade. Boa noite a todos e até em breve com as nossas outras atividades, hein? Amém. Muito obrigado pela participação e pela audiência de todos a ONG. Forte abraço, gente. Forte abraço. Obrigado. Boa noite.